Oi gente, eu sou Cutis Negra, sejam bem-vindas, bem-vindos e muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero fazer com vocês um resumão da temporada 13 de Drag Race, porque o último episódio de sexta-feira passada foi o Reunited e elas conversaram sobre as tretas, as runways, os desafios, sobre tudo que aconteceu na temporada. Porém, eu quero fazer com você aqui o nosso, sabe? Uma coisa mais pessoal, as nossas opiniões. Então deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa temporada, qual o seu desafio preferido, qual o seu musical preferido, tá? Comenta tudinho aqui embaixo. Não esquece também de se inscrever no canal, ativar o sininho e também já deixar o seu like para ajudar no crescimento do canal, tá bom? Agora coloca a peruca e vem comigo. Começando pelo início, eu já comentei aqui em outros vídeos dessa temporada, talvez no primeiro ou no segundo episódio, sobre a mudança do discurso da Mama Ru. Ela mudou algumas palavras para poder anunciar os desafios, as runways e também falar com as queens. Ela mudou de Gentleman's ou The Best Woman para Drag Queens, The Best Drag Queen Win. Então eu achei isso importantíssimo, principalmente porque é uma temporada em que temos um homem trans participando da temporada. Nós já tivemos outras mulheres trans participando, só que infelizmente a gente sabe que elas pararam de fazer o tratamento hormonal, pararam de se declarar, digamos assim, como mulheres trans, porque era uma regra do programa, algo extremamente problemático. Então, dessa forma, eu enxergo que a Mama Ru, sendo uma ideia dela ou uma ideia da produção de uma outra pessoa, esteja pensando nessa transformação no programa, tirando esse discurso misógino, essa coisa preconceituosa, e eu espero que isso mude também nas participantes, não só o discurso, mas também que traga drag queens mulheres, mulheres trans, para que a gente possa ver mais ainda essa arte incluindo outras pessoas, gêneros, outros corpos, que é muito importante e que é sobre isso que a arte drag fala. E essa temporada começou como um festival de lip syncs, algo que eu acho extremamente maravilhoso. Lip sync é um ponto alto de todos os episódios, porque ele elimina uma queen e salva a outra. Então, pra mim foi muito importante ver esse início de temporada, trazendo as queens já fazendo esse desafio, já fazendo as batalhas. Além de que a gente conseguiu ter 3 episódios a mais na temporada, para conhecer um pouco mais de todas as drags, de todas as participantes e saber ali qual poderia se dar bem nos desafios, já ter essa visão de quem seria a nossa favorita, sem rolar treta, sem enrolar os desafios, que pudessem separar logo o joio do trigo e a gente conhecer um pouquinho da personalidade delas de fato. Falando nisso, de lip syncs, o meu lip sync favorito, já vou deixar aqui, que é o da Denali contra a Kamora Hall, que foi, se não me engano, no 3º episódio. Esse lip sync, a música era maravilhosa, a Denali mandou muito bem, trouxe vários passos de Vogue, fez o Duck Walk, que é algo muito presente no lip sync dela, na performance dela. Infelizmente, a Kamora Hall saiu nesse episódio, que foi o 4º, mas ela tava belíssima, assim, ela tava maravilhosa. Infelizmente ela saiu, porém mostrou pra gente aí o quanto a Denali é talentosa e o quanto ela é boa no lip sync. Então, vou deixar outra coisa bem clara. Se ela não for chamada pra ser uma lip sync assassin, eu vou ficar bem chocada com a Mama RuPaul, porque ela foi maravilhosa em todos os lip syncs dela. Infelizmente só não foi no que ela saiu de fato, por conta do look que ela tava vestindo, que não era dela, né, gente? Então, já que eu falei do look que a Denali saiu, também falei do look da Kamora Hall, eu vou seguir falando dos looks, falar dos meus favoritos da temporada. É difícil escolher porque tem muitos, então vou deixar aqui pra vocês na tela alguns dos meus favoritos, que são muitos, eu escolhi mais ou menos um por episódio, mas se eu tiver que escolher o melhor, eu vou botar 2 aqui. 2 não, vou botar 3 looks favoritos, que são o da Rosé, o da Simone e também o da Olivia Lux. Esses são os meus 3 favoritos de toda a temporada, mas se eu tiver que escolher um, vai ser o da Rosé,
porque desde que eu vi a propaganda, né, vi uns vídeos, uns teasers da temporada, e ela apareceu com esse look, eu falei, meu Deus, que look perfeito. Eu comentei isso no segundo episódio, que foi quando ela apareceu no desafio, com esse look todo colorido. Então, ele é o meu favorito, gente. Eu super usaria esse look, trocaria a peruca que ela tava usando, mas é muito bonito. Então, eu com certeza, assim, ó, queria pra mim. Poderia construir o igual? Poderia, mas eu não sei se vou ter talento. Mas esse é o meu favorito. Mas ainda assim, a minha lista de favoritos é bem extensa. Pelo menos 1 ou 2 aí por episódio, porque elas arrasaram demais. Nem todas, né? Já que eu falei de nem todas, a pior Queen com os piores looks. Não pior, todas elas são maravilhosas. Mas se a gente for analisar a qualidade de looks, a entrega, de acordo com os desafios e com as runways, infelizmente eu vou ter que dizer que LaLaRi deixou bastante a desejar nessa temporada. Os looks dela eram mal acabados ou mal pensados para runway, pareciam ser pouco pensados para runway, não eram coisas tão trabalhadas. Ainda assim, eu adoro ela, gostei dela no lip sync. Aquele look dela do lip sync, de várias bolsinhas rosas, ela arrasou no lip sync, mas aquele look, meu Deus. Mas aí você vai me perguntar, Cutis, qual a Queen com os melhores looks? Num contexto geral, com toda certeza, eu não posso deixar de dizer que é a Simone, porque ela trouxe looks extremamente lindos e também muito significativos, muito importantes, e praticamente 90% deles tinham uma representatividade. Falando sobre uma origem negra, trazendo algo voltado para a África, ou alguma personagem ou personalidade que ela quis representar nessa runway com o look em si, e ela foi muito importante e ela foi muito certeira, porque ela conseguiu trazer looks que cabiam no desafio, na runway que ela estava apresentando, e ainda assim trazia essa carga de quem ela é e do que ela quer apresentar, do que ela quer falar com esse look. Então a Simone foi a Queen com os melhores looks num contexto geral. Vamos falar agora dos melhores desafios dessa temporada. Eu gostei de muitos desafios, ao mesmo tempo eu achei que outros ficaram bem repetitivos, por exemplo, de dança, de música, porque, como eu falei, tivemos 3 episódios para conhecer as queens sem nenhuma eliminação. No segundo e no terceiro episódio, elas apresentaram um desafio de dança, de música. Eu gostei, mas se a gente traz esses 2 desafios logo no início, e ao longo da temporada a gente traz mais desafio de música, pode ficar um pouco cansativo, e foi essa percepção que eu tive. Mas, se eu tiver que falar um dos musicais, um dos desafios de dança que eu mais gostei, com toda certeza foi o Discomentary, porque além de elas serem divididas para apresentarem essa performance, o desafio contou a história da música disco, todas as eras disco. Trouxe essa carga histórica pra gente dentro da temporada, algo que eu amei, coisas que eu não conhecia sobre a era disco. Eu acabei conhecendo, então pra mim, desse desafio de dança, foi Discomentary o melhor de todos. Mudando para os desafios de atuação, nós tivemos muitos também, que foi o Bossy Ross, foi o Soft Drink, onde elas tiveram, foi uma atuação, mas que elas tiveram que fazer um comercial. Também teve o I Shrunk the Drag Queens, que foi mais agora pro final da temporada, que eu gostei bastante. Mas dentre todos eles, meu favorito foi o Bossy Ross, porque era de improviso. A gente tem visto a Mama Ru trazer esse desafio para as temporadas, onde o Ross Matthews faz aí como se fosse um apresentador, que ele é, né? Ele faz algumas perguntas e as queens fazem um improviso nas respostas. E elas também são divididas em grupos. Eu ri demais nesse desafio, com todas elas. Algumas foram minhas favoritas, mas ainda assim, elas não foram ruins. Elas não apresentaram coisas ruins nesse desafio. Eu gostei muito, muito mesmo desse desafio. Gostei até mais do que o Snatch Game. Por quê? Algumas queens salvaram, umas 3 ou 4 foram muito boas e as outras foram, tipo,
péssimas e não teve um equilíbrio. Só teve o muito boas e as muito ruins. Então, como elas foram mais equilibradas no Bossy Ross, ele fica como meu favorito. Mas ainda assim, Gottmik, Simone, a Rosé também arrasaram no Snatch Game. Então, elas merecem meus parabéns por terem feito esse desafio do Snatch Game não ter ficado tão ruim, tá? Ainda falando dos desafios, eu vou citar o Roast, porque gerou mais um meme maravilhoso na apresentação da Utica, que eu achava que ela ia muito bem, mas ela foi péssima, foi pedra demais nesse desafio. Mas a Mama Ru fez mais um meme pra gente e eu fiquei maravilhada com esse meme, porque foi uma reação que a gente nunca tinha visto. E a gente parou de ver o robô, o holograma, e viu uma pessoa reagindo a coisas ruins que estavam acontecendo. Certo? Então o roast foi muito engraçado nesse sentido, mas não foi um desafio tão bom. Também não foi tão bom o desafio do Ball. A gente sabe que o Ball, elas sempre tem que apresentar 3 looks diferentes com uma pegada bem parecida, e é quando elas têm que construir um look com algum material, com alguma coisa diferente, e dessa vez com bolsas. O desafio, eu amo o desafio, mas esse foi muito ruim, porque elas apresentaram looks bem qualquer coisa. A pior foi a Lala Ri, né? A gente viu aí que ela não mandou nada bem fazendo aquele look de bolsas, e elas poderiam ter ido muito melhor. Eu gosto demais desse desafio, mas parece que ele não foi bem pensado pra essa temporada, sabe? Parece que, pega aí umas bolsas, vamos fazer uma coisa aqui assim. Então ele ficou bem fraco pra mim nessa temporada. Já falamos de lip sync, já falamos também dos looks, dos desafios, então eu vou falar agora mais das queens mesmo. Eu quero saber de você qual é a queen que foi injustiçada nessa temporada. Só tem o nome, né? Denali Fox. Gente, pra mim ela tinha que estar nesse top 4 pra ir pra final, porque ela é maravilhosa. Ela entregou muito bem as runways, ela entregou muito bem os looks, ela entregou muito bem os desafios, ela é talentosa, tá? Então ela saiu muito cedo. Muito cedo não, mas ela saiu antes da hora dela, porque ela merecia estar nessa final. Já que a gente tá falando de queens, quem é que não deveria estar nesse top 4? Se você acompanha aqui o meu canal, você sabe que eu aceito um pouquinho que a Candy Muse esteja na final, mas ainda assim eu não concordo que ela esteja na final. Dá pra entender? Não, né? É confuso. Mas ela deveria ter saído no lip sync dela contra a Simone. Eu percebi que em alguns momentos ela foi arrastada pro próximo episódio pela Mama Ru, porque ela estava entregando o que a produção queria, ou o que a temporada precisava, sabe? Drama, porque ela teve treta, ela fazia tudo que a produção pedia. Então, na minha opinião, Candy Muse já poderia ter saído, não deveria estar nessa final. E eu espero que ela não seja campeã, tá? Falei da injustiçada, agora eu vou falar sobre a pior queen da temporada. Não que ela seja a pior, tá? Mas é porque o que ela entregou não foi tão bom, então vale que ela não esteja aí no top 4, ou vale que ela tenha saído da temporada e não tenha se aproximado das finalistas. Se a gente pensar em a primeira que saiu foi a pior, a gente vai dizer que é a Camora. Mas a Camora, ela era muito linda, tinha looks muito bons, e ela postou, depois que ela saiu, alguns dos looks que ela apresentaria nas runways, e com toda certeza ela ia arrasar. Mas infelizmente foi a primeira a sair e não pôde apresentar mais dessa beleza, mais desse talento dela. E eu não acho que ela tenha sido a pior. Pra mim, como eu já falei aqui dos piores looks, quem foi a pior, na minha opinião, foi a Lala Ri, porque os looks que ela apresentou não eram tão bons. Ela foi boa em algumas coisas na temporada, mas ainda assim ela não foi boa nos looks, que era algo muito importante. Então vou colocar ela aqui, não me matem, mas eu vou colocar ela como a pior da temporada por conta do aglomerado de informações que ela apresentou pra gente, tá bom? Vamos falar agora do nosso top 4, que são as coisas mais importantes dessa final, desse recap, desse resumão. Eu vou botar elas aqui na minha ordem de eliminação e também na minha ordem de pódio, tá? Então vocês vão catar aí quem é a minha campeã e quem não é
Quem não merece ser a campeã, tá bom? A primeira e último lugar desse top 4 pra mim, Candy Mills. Eu sei que ela merece de alguma forma estar nessa final. Eu sei que ela é boa, mas pra mim ela não foi tipo muito boa em algum desafio. Ela foi boa, tá? Comparado a algumas outras queens. Mas ainda assim ela era 8,80, apresentava looks muito legais. No desafio não era boa, ou não apresentava looks muito bons e se salvava por conta do desafio. E como eu já disse, ela deveria ter saído no lip sync dela contra a Simone. Os looks, quando era bom, não era muito bom, sabe? Se você assistiu o meu último review, o look dela que ela apresentou na semifinal pra mim foi maravilhoso. E pode ser o melhor look dela na temporada. Então, se ela apresenta só na semifinal um look maravilhoso pra mim, ela não merece ser a finalista, não merece ser campeã, tá bom? Mas ainda assim, a gente sabe que de alguma forma ela merece estar na final, merece ganhar aí alguns desafios e algumas coisas como ela ganhou. Mas ela ganhou só um, né? Então é isso. Ela ocupou o lugar dela de merecimento, mas eu espero que ela não seja campeã. Em terceiro lugar, eu colocaria Rosé. Eu coloco porque eu sei que ela não vai ganhar look. Em terceiro lugar, Rosé. Ela é maravilhosa. Ela apresenta looks muito bonitos. Como eu já falei, o meu favorito de toda a temporada é o dela. Mas isso foi lá no segundo episódio, tá bom? Ainda assim, ela foi consistente nos desafios. Ela apresentou muito bem os desafios de dança, de canto, porque ela tem muito talento pra isso. Ela é a melhor nesse quesito, tá? O que ela entregou foi muito bom. Não na maquiagem. Talvez eu não tenha gostado de algumas perucas também dela, mas ainda assim não sinto que seja algo que diminua o talento dela, porque ela foi muito boa. Foi assim, equilibrada nos desafios. Por mais que ela não tenha sido a melhor de todas, ela ganhou aí 2 episódios ou 3 episódios, se não me engano. Se manteve muito bem, mas ainda assim eu coloco ela como terceiro lugar, porque as minhas favoritas são as próximas duas. E em segundo lugar, eu vou ter que dizer Gottmik. Por mais que eu ache que ela é incrível, eu amo demais a make dela. É, assim, uma das minhas favoritas de todo o programa, porque é uma make diferente. E o quão interessante é a forma que ela faz a maquiagem dela combinar com os looks dela. Como eu já disse aqui, ela sempre traz looks em preto e branco. Se não é completamente em preto e branco, as cores principais são preto e branco. E combina com a maquiagem e sempre são looks extremamente diferentes. A gente não fica com aquele sentimento de déjà vu, porque ela não é repetitiva. Ela é muito talentosa. A gente viu o quanto ela evoluiu na temporada. Eu gosto demais dela, eu sou simplesmente apaixonada por ela. Mas eu vou ter que colocar ela no segundo lugar nessa temporada, porque a minha favorita é a Simone. Mas por que a Simone é a minha favorita? Ela apresentou looks muito lindos, muito consistentes de acordo com o que era pedido para a runway. Era a ideia dela do que a runway pedia e ainda assim a gente conseguia enxergar a runway sendo entregue, a ideia sendo apresentada no desfile dela, nos looks dela, e todo o look dela trazia uma importância, uma significatividade. Ela trouxe referências de filmes, a cor púrpura, aquele das ricas, que foi o desafio de makeover, que ela arrasou muito. Quem apresentou o look foi a Utica, mas ainda assim foi um look extremamente maravilhoso, extremamente representativo. Ela também trouxe looks falando sobre Black Lives Matter, fazendo essa simbologia que eu achei muito lindo, muito importante. O look em si ele não era extremamente trabalhado, mas o que ele significou na runway foi muito importante. Os outros looks dela também, extremamente fora da caixinha. Por exemplo, ela representar um bolso na runway, ela trazendo um look de raposa também, que a gente poderia ver uma fantasia, mas ainda assim cabia muito na runway. Então, essa representatividade
Essa forma que ela apresentou os looks, as runways, os desafios, ela foi muito incrível. Ela foi icônica pra mim nessa temporada. E na minha opinião, ela é a merecedora desse win, dessa coroa, porque ela foi tudo isso e um pouco mais, sendo ela. A gente viu o crescimento dela, a evolução dela, o sofrimento dela em algumas coisas. Então, Simone ocupou o primeiro lugar dessa temporada com toda certeza. Não quer dizer que a Gottmik não mereça, que ela merece e muito. E a Rosé também de alguma forma merece. Mas, se a gente for comparar looks, a gente vai ver que a Simone foi muito mais consistente, assim como a Gottmik, mas a importância do que se apresenta é muito valiosa no programa. Então, Simone ocupa o meu primeiro lugar nesse pódio. Meu pódio está formado com muito orgulho, com muita dedicação. Mais uma temporada finalizada. Quer dizer, vamos para a final aí. E pelo que eu já disse, a temporada foi gravada sim num teatro. E a final terá lip syncs do jeito que eu gosto. Eu quero saber de você como está formado o seu pódio. Deixa aqui embaixo nos comentários, porque essa final promete muito. Então comenta primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, porque elas merecem estar nessa final. E a temporada foi boa, foi muito boa, tá? Não vamos dizer que não, foi muito boa sim. E não esquece também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu like nesse vídeo e me segue também nas minhas redes sociais, @Cutinegra, tanto no Instagram quanto no Twitter, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!